Muito bom dia, lembrando sempre, um ponto de vista apenas a vista de um único ponto e não é uma verdade. Eu me dei o trabalho de assistir o Roda Viva do Glenn Greenwald, que eu pessoalmente acho uma figura desprezível. E aí eu fiz umas anotações para passar para vocês. Ideal sempre vocês assistirem tudo para ver depois, mas quem não tem tempo, eu peguei isso, fiz um resumo para ir comentando um pouquinho. Aí a Lilian Tahan, que é para mim a jornalista que mais pegou firme com ele, ela pergunta, ela cita o legado da Lava Jato e pergunta qual seria o legado que a Vaza Jato deixa. Aí ele diz que ela fortaleceria a Lava Jato porque deixa ela mais íntegra e com mais credibilidade. E aí é perguntado também sobre a garantia da autenticidade do material. Ele diz que usaram o mesmo método na época do Snowden para avaliar, e fala de especialistas de Nova York. Aí ele perguntou sobre as mensagens que foram errados no Twitter. Aí ele responde que jornalistas são humanos e que os erros eram triviais e que aconteceram na transcrição das mensagens. E aí ele pergunta também que se vale tudo, inclusive usar material de crime de hackeamento. Aí ele diz que disse que ele compara o material ao Vietnã e ao Snowden, que foram duas pessoas que roubaram o material, e que disse que ninguém perguntou para ele como que ele conseguiu o material do Snowden, porque era óbvio também, né? E aí o jornalista ele fala que não tem nada a ver, porque é óbvio que parece oportunismo e que quem hackeou parece querer sabotar a Lava Jato. Aí sobre a rachadinha, que ele foi perguntado também a suposta rachadinha do David Miranda. Aí ele, logicamente, ele que tinha que citar o nome do Flávio Bolsonaro, como ele sempre faz. E apresenta, fala que nega tudo, obviamente. Agora, é nítido sua agitação mental quando a apresentadora pergunta qual a diferença do seu discurso com Dalton Dallagnol sobre essas acusações, e ele diz que no caso dele não tem evidência nenhuma. Ou seja, no David é tudo montagem, tipo, essa investigação é inexistente ou não tem nenhum indício. Acho meio complicado. E aí ele pergunta também, que um outro jornalista perguntou, por que o Moro vazar a mensagem errado e você vazar não? Aí ele tem a ousadia de citar o Rodrigo Maia como referência da resposta que usa e para justificar. Cara, logo quem? O Nonho. Pelo amor de Deus, cara. Aí ele também diz que ele publicou uma coisa no jornal e revelando um jornalista. E aí dá uma desculpa esfarrapada sobre por que ele protegeu um jornalista e não protegeu o outro. Uma fonte e não protegeu a outra. Aí quando ele perguntado se arrepende de alguma coisa publicada da Lava Jato, ele solta pérola, mais ou menos: estamos limpando a corrupção da corrupção. Ou seja,
A Lava Jato foi corrupta, então a tentativa dele é limpar a sujeira da corrupção da Lava Jato. E depois ainda teve a ousadia de fugir de uma pergunta, de uma réplica, dizendo que ele não era advogado brasileiro. Quando perguntaram se ele acha que se os outros corruptos deveriam ser soltos também, porque não foi 100% a Lava Jato, segundo ele, né? E ele diz que se os corruptos são soltos, não é a culpa dele, do Glenn, é a culpa dos procuradores. E aí, para justificar isso, se refere à decisão absurda do STF que liberou Bendini por conta de ordem de depoimento. E uma coisa também, ele nega ter passado informações para o Lula naquela entrevista. Que cara, batom na cueca, tipo... Aí ele está dizendo, desculpa, quem assistiu, você e eu que não acreditamos somos burros, porque acreditamos que ele não passou nada. E aí ele perguntaram também sobre o problema do Glenn e da Globo, por que não deu match. E quando perguntaram o que ele teria feito diferente, que ele diz que ele não é perfeito como Moro Delanhol e se arrepende de nada muito grande, mas se arrepende do erro do Twitter. Quer dizer, ele não cometeu erro nenhum, ele é perfeito, mas diz que o Moro Delanhol são mais perfeitos que ele. Assim, tipo... e ele não consegue, disse também que ele não consegue entender como o Barroso podia falar que tudo não passava de uma grande fofoca. Aí é uma pergunta interessantíssima, de novo, dessa Lilian Tharran. Eu vou até buscar mais informação sobre ela, que ela entrou de sola, falou assim: ué, se você soubesse que o hacker recebeu dinheiro, de alguém que foi pego no Lava Jato, você teria tomado atitude diferente? Aí ele diz que não sabe, que a preocupação é proteger a fonte, mas também reportar o que é interesse público. Aí ela replica, diz assim: ué, então não seria mais fácil demitir os jornalistas e contratar uma meia dúzia de hackers? E no final, a Daniela, dá pra ver que ela tá extremamente desconfortável quando ela toca o assunto sobre a produção de filme pornô. E ele, como resposta, diz: eu sou advogado de Harvard, e daí que você é formado em Harvard, quem liga para isso? E que ele defendeu várias pessoas e alguém ligado à indústria, e por isso que surgiam esses boatos. Cara, resumindo, os jornalistas deram menos respiro do que achava que eles dariam, considerando que esse programa tem tendências bastante para a esquerda, mas dá para ver que o próprio movimento na esquerda já não engole mais esse Glenn, porque o que ele fez, o que tentou fazer, foi um tiro que saiu totalmente pela culatra. E é certo, para mim é nítido que o Moro saiu fortalecido disso aí, que a Vaza Jato se enfraqueceu, que hoje nem se comenta mais. Essa parecia uma novela mexicana muito mal escrita. E fica nítido também que cada vez que ele é apertado, ele usa as mesmas desculpas esfarrapadas que ele acusa que os outros fazem ou usam. E parece assim um político, quando perguntado sobre a rachadinha do David Miranda, suposta rachadinha, ele diz que não existe, que é uma invenção, etc, etc, etc. Ou seja,
aquilo que ele fala dos outros, ele mesmo pratica. E eu acho que ele tá com o filme bem velado e jogou toda uma carreira que estava se desenhando brilhante para o ralo. E hoje, eu sinceramente, eu não levo mais nada em consideração que vem dele, nada que é exagerado, mas eu não levo muita coisa em consideração porque é nítido o seu ativismo e se perdeu na sua ânsia de querer sair como herói nacional por ter libertado o Lula. E a população já tomou uma decisão. Ela odeia a corrupção e ela não acredita no Glenn Greenwald quando ele diz que ele é defensor da Lava Jato, que hoje não defende mais porque não concordo com os métodos. E eu, sinceramente, cara, ainda que tivesse tido algum probleminha ou outro, eu não tô nem aí para os corruptos. Nem aí. E tô com a Lava Jato, que eu aí acho que a maioria da população está. Grande abraço.